Fala pessoal, tudo bem? Olha só, esse vídeo vai falar um pouquinho para vocês sobre a altura de um triângulo, tá? A altura de um triângulo, a ideia é só formalizar o conceito de altura e verificar onde é que elas se encontram, tá? Para isso eu desenhei 3 triângulos para vocês. Tentei dividir aqui em triângulos com relação aos ângulos internos, tá? Então, um triângulo que aparentemente é acutângulo, outro triângulo que é retângulo e um triângulo que é obtusângulo. Esses 3 triângulos vamos investigar as alturas desses triângulos, tá? De início, a gente pode pensar que a altura é um segmento de reta que sai de um vértice e tenta chegar no lado oposto, formando um ângulo reto. Então, a missão da altura é formar um ângulo de 90 graus. Ele tem uma grande importância, por exemplo, no cálculo da área do triângulo. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Eu preciso da altura para poder calcular a área do triângulo. Tá? Então, para calcular essa altura, vou fazer uma representação aqui. Desculpa, calcular não, desenhar primeiro, né? Para desenhar essa altura, eu vou sair do vértice A e chegar no lado BC, fazendo um ângulo reto. Perceba que eu não tenho, no caso a altura, ela não tem a preocupação em dividir o lado oposto em partes proporcionais, ao meio, nada disso. A única missão dela é formar um ângulo reto, certo? Então esse pontinho H aqui, ó. Ok. Se você parte para um triângulo retângulo e quer traçar a altura relativa ao lado BC, nesse caso aqui, você vai perceber que só tem uma possibilidade, saindo do vértice A e chegando no segmento BC, vai coincidir com um dos lados, no caso, com o cateto, né? Então, essa altura aqui, ó, inclusive da cor do lado, né? A altura ela vai ser exatamente um desses catetos, tá? Até agora, a altura ela está encontrando o lado oposto. Ela sai de um vértice e chega no lado oposto. Isso aconteceu nesse triângulo e nesse. Mas nesse triângulo não acontece. Não tem como eu sair do vértice A e chegar no lado BC formando 90 graus. O que é que eu vou fazer? Eu vou considerar a reta BC. Como assim, Cícero? Considerar a reta BC significa prolongar os seus lados aqui, ó, prolongar o seu lado, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Imaginando BC agora não como um segmento de reta, mas sim como uma reta em que o segmento BC está contido nela. Tá? Aí você traça do vértice A até a reta BC, formando um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso específico, nós não temos a altura tocando o lado BC. Essa altura é uma altura externa, aqui é na fronteira do triângulo, né, na borda do triângulo, e aqui é interna. Essa altura é externa, certo? E ela encontra o prolongamento do lado BC, ela encontra a reta BC. A reta suporte do segmento BC, também podemos dizer assim. Tá? Então essa é uma altura externa. Daí eu não posso definir a altura como sendo o segmento que encontra o lado oposto. Por causa desse triângulo, eu vou dizer que a altura é um segmento de reta que encontra a reta suporte do lado oposto. Aí fica show de bola. Vamos escrever isso. Nosso conceito de altura, né? Vou colocar aqui desse lado, tá? Então, ó, considere um triângulo ABC. Vamos dizer que essa altura que eu vou definir é em relação ao lado BC, tá bom? Então, chamamos de
altura relativa ao lado BC, o segmento AH, nesse caso aqui, o H estaria nesse pontinho, e aqui o H ia coincidir com o vértice B, não é assim? Segmento AH, de modo que H seja um ponto da reta BC, tá? H pertença à reta BC e que o segmento AH seja perpendicular a essa reta. O segmento AH seja perpendicular à reta BC. Bom, então essa vai ser a nossa oficial definição de altura do triângulo. Tá legal? Se você traçasse as outras alturas, né, representasse as outras alturas, por exemplo, aqui, seria representar a altura relativa ao lado AC, por exemplo. Eu estou me aproveitando de que esse meu esquadro, ele tem um ângulo reto formado aqui, né, para poder gerar esse ângulo 90 graus certinho. Tracei a altura relativa ao lado AC. Se eu fosse traçar a altura relativa ao lado AB, ela passaria pelo mesmo ponto de encontro das duas. Olha aqui, esse pontinho aqui, ele é o ponto de encontro das três alturas, ó. Legal? Ele é o ponto de encontro das três alturas. O que é que significa isso? Isso significa dizer simplesmente que nesse caso aqui as três alturas se encontram, se interceptam, tá? E a esse pontinho aqui nós vamos chamar, sabe de quê? Nós vamos dar um nome para esse ponto. Vou chamar de ortocentro. Tá? Parece nome de clínica, né? Clínica de fisioterapia, essas coisas. Ortocentro. Tá? No caso do segundo triângulo, se eu for traçar as outras alturas, né, a altura relativa ao lado AB vai coincidir com esse cateto aqui também. Só a altura relativa à mediana, a hipotenusa, é que é uma altura interna, né, no triângulo retângulo. Tá? Que forma um ângulo de 90 graus. E aí essas três alturas elas vão se interceptar nesse pontinho. Por enquanto, as três alturas estão se encontrando, né? Esse vai ser o meu ortocentro também. Ortocentro. E nesse triângulo, hein? Nesse triângulo patológico, meio que problemático, né? Como é que é o ortocentro dele? Até agora as três alturas se interceptaram. Nesse caso aqui, se eu for traçar, por exemplo, a altura relativa ao lado AC, ela vai ser uma altura interna, certo? Ela vai ser uma altura interna, vai ficar aqui, ó. Ficar exatamente nessa posição. Tá? Ficar exatamente nessa posição, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Bem, essas duas alturas não se encontram. Tá vendo? Elas não se interceptam. Perceba comigo que não há interseção entre essas duas alturas. Como é que vai ter ortocentro se elas não se encontram? A terceira altura, relativa ao lado
relativa ao lado AB, a gente vai traçar a reta suporte do lado AB, do mesmo jeito que eu fiz com o BC, tá? Do mesmo jeito que eu fiz com o BC, vou traçar a reta suporte do lado AB e a gente vai em busca de uma perpendicular a AB que passa por C. Aqui, ó, vai ser exatamente por aqui. Certinho? Tá? Que também não intercepta nenhuma das outras duas. Não intercepta. Mas eu acho que você já está percebendo mais ou menos o que é que vai acontecer, né? Se eu prolongar essa altura aqui, prolongar essa altura e prolongar essa altura, elas devem se encontrar e se encontram. Quem se encontra não são as alturas, e sim os seus prolongamentos. Melhor dizendo, quem se encontra são as retas suportes dessas três alturas. Então quer dizer que se você fizer a reta que passa por essa altura, aí faz assim, ó, a reta que passa por essa altura, seria algo desse tipo. A reta que passa por essa altura e a reta que passa por essa altura, tá? Elas se encontram num único ponto. Aí, ó, percebam vocês que eu estou fazendo a reta suporte das três alturas, né? Ficou certinho. A reta suporte das três alturas se encontrou exatamente nesse ponto aqui, que vai ser o meu ortocentro. Então, como a gente definiria o nosso ortocentro? O ponto de encontro das alturas, se fosse um triângulo acutângulo ou retângulo, poderia ser, mas no caso do obtusângulo não seria. E aí, essa definição não iria valer para todos os triângulos. Como é que a gente faz a definição para todos os triângulos? Como faríamos? Basta a gente dizer que o ortocentro é o ponto de encontro das retas suportes das alturas. E o problema está encerrado. Tá? Então a gente finaliza dizendo assim: chamamos de ortocentro do triângulo ABC o ponto de interseção das retas suportes das três alturas. Então, a reta suporte das três alturas se encontram no único ponto, e esse ponto a gente chama de ortocentro. Ok? Belezinha, gente? Está aí a altura e o seu ponto especial, que é o ortocentro, né? Fica aí com o quadro e até a próxima. Valeu!